Senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui para falar do melhor dinheiro do mundo. Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Better Money Podcast. Hoje com outra convidada super ilustre, Renata Rodrigues. A Renata ela vai contar um pouquinho melhor sobre a história dela no Bitcoin e a trajetória profissional, mas hoje ela é diretora de marketing da Fed. Quem não conhece, vai conhecer já já o que é a Fed. É uma startup que tem promessas gigantescas de basicamente revolucionar a forma como as pessoas lidam com a questão da autocustódia e muitas outras frentes. A gente pode entrar no detalhe já já, mas primeiro, antes de mais nada, Renata, seja muito bem-vinda a Better Money. Tudo bem com você? Ai, gente, tudo bom? Que delícia poder falar em português. É sempre inglês, espanhol. Eu fico super animada quando eu falo em português. Assim, o povo descobre que eu sou brasileira. Ainda que meu acento é muito ruim em todas as línguas agora, tá todo ruim, todo Vai se bagunçado. perdendo, né? Vai ficando bagunçado. Eu sei bem como é. Morei 5 anos na Europa e falava tanto inglês que comecei a esquecer o português quando eu voltava para o Brasil. Mas é bom para a gente também ter pessoas que estão no mais alto nível, lidando com as coisas, na linha de frente das inovações do Bitcoin, e poder trazer conteúdo em português, porque eu tenho sempre esse problema que é eu quero trazer conteúdo acima da média de qualidade do que já tem aqui no Brasil, em português, só que a gente tem muita barreira linguística. Então, assim, eu quero entrevistar um monte de gente, mas aí eu tenho que lidar com o perrengue de eu vou entrevistar em inglês, e quem vai legendar essa parada vai dar um trabalho. Não vai ter como escapar. Vai chegar um momento em que eu vou começar a gravar só podcast em inglês e botar legenda, porque eu já estou entrevistando todo mundo da bolha brasileira. Mas é um prazer ter você aqui. Eu queria já bater esse papo há um tempo, que eu sei que vocês estão fazendo coisas super interessantes que poucas pessoas entendem. Então, queria perguntar para você, antes da gente falar de FedMint, conta um pouco da sua história. Quem é a Renata e principalmente quem era a Renata antes do Bitcoin, quando o Bitcoin surgiu na sua vida e como ele te transformou. E aí, quem é você hoje em dia por causa do Bitcoin? Nossa, isso é vamos, vou tentar fazer isso bem resumido, assim. Então, eu sou a Renata, mãe de dois filhos, esposa, sou uma pessoa normal como todo mundo, não sou super técnica, apesar de ter feito. E aí é um detalhe muito engraçado, assim, porque durante muito tempo eu trabalhei com comunicação, mas se você vai no meu currículo, assim, eu fiz programação quando a internet estava chegando no Brasil, e aí estou entregando a minha idade, assim, e fazendo a tela preta, enfim. E aí depois eu fui enveredando pelo lado do marketing, da comunicação, jornalismo, fiz jornalismo e tudo mais. E aí toda vez que eu chegava nas empresas, assim, as pessoas falavam, qual que é o seu problema, né? Tipo, uma pessoa, você não sabe o que você quer da sua vida, assim, né? E aí é muito interessante que eu já estou há 5 anos no Bitcoin, assim, trabalhando para o Bitcoin. E é engraçado que como tudo fez sentido, assim, parece que eu estava me preparando para essa missão que eu tenho, assim, que eu sinto que eu tenho com relação ao Bitcoin, assim, porque aí é o lugar que eu trabalho, assim, eu trabalho com marketing, eu trabalho com comunidades. No Fed, comunidades seria basicamente a lógica do growth, do sales, né, da parte de vendas, é que a gente não vende diretamente o produto, assim. Então, eu faço justamente a ponte entre o consumidor final e a equipe de produto, assim, o meu time e eu, a gente faz exatamente a ponte, assim. E aí é muito interessante porque aí todos esse background meu, assim, acabou criando essa qualidade que é de poder falar com todo mundo, assim, né, na língua dele, assim. Você E antes literalmente disso, navegou antes em do... dois mundos completamente diferentes, mas fez a Exatamente. receita, a fórmula perfeita. Mas muito bom, exato. Bitcoin entrou certinho, assim, encaixou. E antes do Bitcoin eu trabalhava assim, super Fiat, pessoa Fiat, assim, para quem não sabe esse termo, assim, é que a pessoa trabalha no mundo normal sem saber que o Bitcoin existe, entendeu? E eu entrei como uma pessoa de marketing na Paxful, que é uma plataforma P2P, para crescer, para ajudar a crescer o mercado, primeiro na América Latina e depois global, assim.
E aí, assim, fiquei lá durante uns 3 anos, ajudei a empresa a crescer de 1 milhão para 6 milhões de pessoas. E aí a coisa mais interessante, que eu me sinto super sortuda, assim, que meu primeiro mês na empresa, a gente fez um tour pela Colômbia para conhecer os brokers, assim, os traders da Colômbia, os VIP da época, assim. E aí, assim, o meu conceito de VIP, para quem já trabalhou no setor público, com governo, setor privado, assim, é um povo que tem dinheiro, anda no carrão, né? Assim, tem educação, um nível de educação super alto. E aí eu me esbarrei com gente, assim, que era motorista de táxi, nunca estudou, não chegou ao colegial, é, ou alguém que tentava ganhar a vida de diferentes formas, e aí começou a especular, trading, né? Especular com o Uhum. Bitcoin. E o Bitcoin transformou a vida desses caras, assim. E eu fiquei apaixonada com o sistema P2P, assim. Eu sei que o sistema P2P, até a última vez que eu fui no Brasil, assim, o pessoal ficou me zoando que eu era a rainha do P2P. Mas eu sou fascinada com esse mercado porque é um mercado em que as pessoas abrem as portas, faz o que o Bitcoin quer fazer, assim, que é abrir para qualquer um, sem perguntar quanto que você tem no banco, o carro que você dirige, quantos filhos, sua idade, seu gênero. E dar essa oportunidade para as pessoas do mesmo jeito, assim. E eu vi isso, não foi alguém que me contou, eu conversei com essas pessoas. E eles eram super gratos, e eram pessoas assim, que não sabiam o que que era uma cold wallet, né? Uma hot wallet, o que que é Lightning. Eu não tenho a menor ideia do que era, mas sabia muito bem o que fazer com aquele Bitcoin. E isso ficou bem na minha cabeça, assim, porque é essa história. Se eu acredito muito na meritocracia. Eu não venho de uma família rica, estudei em escola pública, estudei em universidade pública, tive que aprender inglês, enfim, batalhei fora do país também. E, e é incrível ver que, tipo assim, te dá a mesma oportunidade que uma pessoa que nasceu numa família melhor, que tem, né, tudo mais fácil para ele, assim. E eu acredito muito que se você dá esse instrumento para alguém que quer batalhar, ele vai fazer a coisa acontecer, assim. Eu vi isso. E eu tive chance de ver isso primeiro na Colômbia, depois eu tive a sorte de rodar o mundo e descobrir outros casos de uso, assim. Nigéria, Uganda, Gana, você pode Filipinas, sabe? Assim, eu me sinto muito afortunada de ter acesso a esse conhecimento todo e me sinto na obrigação de expandir esse conhecimento, assim. E aí, através da Paxful, esse foi um pouco o ângulo que eu tive, assim, de poder educar as pessoas sobre a utilidade do Bitcoin, né? Assim, Que o ano o Bitcoin é Bitcoin muito, surgiu na sua... Alugou um triplex foi, na sua cabeça? ci- foi 5 anos, mais ou menos 5 anos atrás, então 2018, alguma coisa mais ou Tá. menos por aí. E foi terrível, assim, porque eu entrei na Pax, o Bitcoin foi para 13 mil, assim, ele estava alto e foi para cair. Eu falei, vou perder meu emprego aqui agora. E aí foi uma boa lição também que eu fui aprendendo sobre como funcionava o mecanismo, assim, do Bitcoin. Mas, assim, é muito interessante porque com isso, assim, eu me senti na obrigação de educar as pessoas sobre o Bitcoin. Só que é muito difícil educar as pessoas sobre o Bitcoin do jeito que a gente geralmente aprendeu a fazer, né? A história do dinheiro, não sei o que, né? Essas pessoas me ensinaram de um jeito muito prático, assim. Meu, ele resolve um problema que eu tenho, assim. Eu preciso mandar dinheiro para minha família É, a no... Paxful, eu lembro que o Ray, para quem não sabe, é fundador da Paxful, e a Paxful não existe mais, né? Ele agora tá com a No Ones, mas ele resolveu fechar a Não, operação. eles existem ainda, Tá, mas sobre outra direção. Não, eu não tá. tenho muitos detalhes, assim. Eu Eu saí não sei antes também o da que confusão. aconteceu. Graças a Mas Deus. eu lembro que ele falava sempre do Global South, e assistindo agora, deixando de falar do seu ex-chefe, falando do seu novo chefe, eu estava assistindo o podcast do Obi, que é o fundador da Fed,
E ele estava falando sobre a diferença desse Global South. Quanto mais precário e desbancarizado, ou mais precário for o dinheiro, mais desvalorizado for aquele sistema monetário daquele país, maior a tendência que as pessoas encarem o Bitcoin como, como um meio de troca, antes de reserva de valor. Então a gente já está mais Uhum, avançado naquela fase do ciclo de adoção do dinheiro nesses países em que o sistema não funciona ou ele segrega e deixa as pessoas de fora, porque a pessoa está numa situação precária, ela não consegue abrir conta no banco e ter um cartão de crédito, etc. Enquanto que nos países mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Canadá, até mesmo no Brasil, na nossa realidade, acho que o Bitcoin sempre vai ser encarado primeiro como uma reserva de valor. Por isso que todo mundo fala, não vou gastar meus Bitcoins de jeito nenhum, porque eu ainda estou uhum. recebendo Fiat. Mas as pessoas muitas vezes esquecem de prestar atenção no resto do planeta, que é a maioria da população global, que é essa galera que precisa do Bitcoin para resolver uma dor latente no dia a dia deles, porque eles não têm acesso a um banco, que eles não podem mandar dinheiro para os familiares no país de onde eles vieram, agora eles estão nos Estados Unidos ganhando a vida e tem que mandar dinheiro para El Salvador, uma Uhum. remessa. Então, a Paxos estava muito mais focada nessa tese do Bitcoin como meio de troca, né? E Sim. Não, e é engraçado que assim, a gente fala isso não é uma coisa que me atinge, né? E aí é muito engraçado assim, hoje em dia eu uso Bitcoin para mandar dinheiro para minha família, eu uso Bitcoin para pagar meu personal trainer no Brasil, eu uso Bitcoin para pagar meu professor de francês que está em Benin. Então, assim, é uma coisa que você fala assim, é só para aquele povo lá, entendeu? Que não tem acesso a nada. Mas se você pensar, ainda que o sistema brasileiro seja bem evoluído, muito mais evoluído até do que o sistema, sei lá, da Europa, até da Europa, de outros países, assim, ainda tem muita barreira, assim. Eu ainda converso com muita gente que fala assim, eu não consigo, eu preciso de 30 dias, eu preciso declarar até minha alma para mandar R$ 30 para minha mãe, entendeu? Tipo assim, é uma coisa insana. Ou então você paga demais. Eu fico de cara, assim, você faz um cálculo de quanto que você paga para uma Western Union para mandar dinheiro para casa, assim, é 28%. É tipo é assim, ridículo, né? meu, é muita exploração, assim. Não precisa nem ir tão longe. Se você não entendeu o Bitcoin ou não sabe como usá-lo para, por exemplo, se for viajar e querer levar um Sim, dinheiro para gastar, se você usar uma conta da Nomad ou um cartão global do C6, parece que não tem, eles vendem só a ideia de, não tem IOF, é maravilhoso. Só que vai olhar a taxa de câmbio versus a taxa uhum, comercial, né? Você é, vai pagar, é. sei lá, 7 no dólar, é uma coisa absurda, é um spread absurdo. Coisa que no Bitcoin você vai pagar no máximo ali 4 ou 5% do P2P, você consegue taxas menores muito facilmente. Eu viajo, inclusive, sem muito dinheiro, assim, não uso cartão, mas na base do P2P, assim, eu tenho uma história muito, muito animal, assim, que eu fui para visitar o Instituto Goethe aí no Brasil, e aí o meu cartão de débito foi bloqueado pelo banco porque eu não avisei que eu ia viajar, porque viajar é isso, né? Você tem que contar a sua vida inteira para as instituições financeiras, assim, né? E aí eu falei, meu Deus, eu vou visitar o pessoal lá eu esqueci o nome da favela, e eles não vão, eu não vou ter meu cartão, não vou ter dinheiro para pagar nada lá, nem a condução, assim. E aí, beleza, na época eu chamei um Uber, ainda deu para ir. E aí, na hora de voltar, eu tava fazendo uma palestra e tinham dois brokers um da África que estavam vivendo no Brasil, um de Benin e um do Togo. E aí eu falei, eu sei que vocês são brokers, você tem jeito de vocês trocarem meu Bitcoin aqui por algum dinheiro? E aí eles foram fora, trouxeram dinheiro para mim. E aí no topo disso ainda me deram uma carona, que eu tinha uma reunião no centro do Rio, na prefeitura. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, Bitcoin é uma coisa animal mesmo, assim, né? Porque assim, esses caras são tão agradecidos pelo Bitcoin. Se alguém fosse falar comigo, olha, você vai pegar carona com dois estranhos, né? Tipo assim, eles sabem que você tem dinheiro com você. E eu nem pensei duas vezes, assim, sabe? Assim, eu sinto que é um dinheiro que também traz um valor, assim, uma ética com ele, assim. Se a pessoa Sem dúvida. é Bitcoiner, é muito maior do que só é, essa coisa da troca do material.
É uma troca, eu falo da espiritual se bobear, assim, porque é Sim. totalmente diferente. Eu não lembro quem fala que quando você está trocando. Bom, na verdade, eu sempre falo que dinheiro é uma ferramenta de troca de tempo humano. E, e o dinheiro que a gente usava até o surgimento do Bitcoin é um dinheiro que está sempre sendo surrupiado, sendo roubado de sorrateiramente. E você repassar isso. Digamos, você vai num restaurante e aí você vai comprar um prato de comida do cara que fez com carinho aquela comida, ele vende isso, é a profissão dele. Tem uma sensação implícita muito mais agradável você entregar um dinheiro que traz soberania para ele, que ninguém pode roubar ele, do que um dinheiro que ele vai, de forma coercitiva, ser roubado da mesma forma que você. Então, implica, eu acho que com certos incentivos e, ao mesmo tempo, traz uma relação muito mais benéfica para as duas partes, porque não tem parasitas vagabundos roubando nas duas pontas de No todo mundo. Não meio, tem um imposto implícito, exatamente. exatamente. É. Não, é E, incrível. E aí é isso, é a oportunidade, eu acho. Se alguém pergunta para mim assim hoje em dia, né, eles fazem aquelas rapidinhas assim, o que é Bitcoin para você? Eu falo, é oportunidade. É, a gente sabe disso, assim. Você dá o que um brasileiro faz com uma latinha de cerveja ou uma tampinha, ele faz uma bolsa, ele faz uma luminária, ele faz, né? É só um instrumento ali, mas a gente faz 40 mil coisas com aquilo, assim. É só oportunidade de ter acesso a coisas, assim. A oportunidade, como você disse, às vezes vem da falta de oportunidade, né? Então você vai ter que usar aquele instrumento para tudo que você puder ou para alguma coisa que você precisa. Mas ao mesmo tempo isso traz um nível de inovação assim absurdo. E nesse sentido que você comentou, eu vejo a revolução do Bitcoin vir muito mais de baixo para cima, justamente por causa disso, assim, né? Quem mais usa o Bitcoin de uma forma eficiente é quem mais precisa dele para isso, assim. muito se fala e muito se dá atenção a ETFs e Michael Saylor comprando mais, ou Donald Trump na Bitcoin Conference, promessas top-down de que os Estados Unidos vai comprar Bitcoin, fazer reserva de Bitcoin, blá, 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 etc. Mas muito menos atenção recebe esse lado bottom-up das coisas do Bitcoin, quebrar fronteiras, permitir que as pessoas enviem dinheiro para qualquer lugar do mundo sem ninguém poder Uhum, censurar, permitir que as pessoas participem do sistema monetário aberto e justo. Então, realmente tem esse lado que é muito mais bonito e que está transformando a sociedade profundamente, só que talvez leve mais tempo para as pessoas se darem conta disso, porque a gente vive num mundo ainda muito coercitivo, centralizado e que, é lógico que vai ter mais holofote se o Donald Trump fizer uma política pró-Bitcoin do que se o cara no vilarejo, no Togo, ou em Uganda, tá criando uma comunidade hiper-bitcoinizada. uhum, exatamente. E, E aí, caminhando um pouquinho para o Fed, assim, e o que eu adoro nisso, assim, é que a estratégia que a gente adotou foi justamente dar o app primeiro para pessoas que mais precisam, assim. Então, assim, ao invés, geralmente no universo do Bitcoin, o que a gente faz é assim, criou, desenvolve uma wallet mais ou menos, uma exchange mais ou menos, e fala assim, gente, usa aí, né? Vamos ver o que vai dar, assim. E o que a gente fez, assim, a gente adotou como estratégia pegar umas comunidades que são extremas em diferentes situações. Algumas são extremas porque elas precisam de segurança, elas precisam de mais privacidade, ou as pessoas não conhecem nada de Bitcoin, não têm a menor ideia de como usar, não tem muita informação, até com a parte da tecnologia, ou tem internet super ruim, ou tem o celular, o smartphone assim super velho. E aí a nossa lógica é, se a gente consegue funcionar para esses caras, para gente, gente que tem boa internet, bom celular, vai ser uma maravilha, entendeu? mas Então, eles primeiro, foram vamos os dar um passo primeiros a usar. atrás. Vamos lá, O que desculpa. diabos é a Fed? Para quem está aqui falando, o que que essa mulher está falando? Eu não sei, não tenho a Que menor ideia do que é a raios! Fed. Não, a Fed é um super app que a gente para comunidades. Renato, o que que é um super app, né? De vez só dissecando assim.
Um super app é um aplicativo que reúne diferentes aplicativos dentro dele, que tem um monte de funcionalidades dentro dele. Então, assim, normalmente o que a gente está acostumado em Bitcoin é que a gente está acostumado com uma carteira, ou um app que é uma exchange, né? Ou até um app que ele tem diferente. Você pode comprar vale presente, ou, né? São diferentes apps. Provavelmente quem já é mais familiar com Bitcoin, ele tem até um folderzinho assim, um espaço no celular que está escrito assim Bitcoin, e aí ele tem todos os seus apps lá dentro. E então assim a Fed é juntar todos esses apps num lugar só, assim. Então a gente tem chat, então você tem a parte de comunicação no chat, como você pode criar grupos, você pode escrever e convidar pessoas para o seu grupo, é encriptado. Você tem a moeda, a carteira, que aí a gente pode explicar um pouquinho mais sobre a carteira separadamente, assim. É, e você tem os aplicativos que você coloca dentro do app. Isso é um super app. E no caso da Fed, no topo disso, o que a gente faz é poder permitir que as pessoas criem um espaço customizado para a sua comunidade. Então, por exemplo, o Better Money quer ter uma comunidade dentro da Fed, ele é como se fosse o super app do Better App dentro do Better Money dentro da Fed. Então, ele vai ter a carteira do Better ele vai ter o chat do Better Money, todos os grupos privados, públicos, públicos disponíveis e os aplicativos que o Better Money pensa que pode ser interessante para a sua comunidade. Então, você Tá, cria um espaço para aquela comunidade. E aí, no caso da FED, você pode ter mais de um. Então, você pode ter ilimitado, assim. É o que a gente chama de comunidade dentro do app. É, e aí, no caso a coisa mais específica, aí, indo para o lado da grande diferenciação, é que você tem uma carteira da comunidade. O que, que isso significa? Significa que a Fed não controla o dinheiro dentro da comunidade, a gente não custodia o dinheiro dentro da comunidade. É a comunidade que tem representantes da comunidade que se juntam para criar essa carteira e eles se tornam os provedores para o resto da comunidade, basicamente. Então, um exemplo prático poderia ser eu, meu irmão, meu primo e minha mãe. A gente se junta, cria uma carteira que se torna disponível para o resto da comunidade, como se fosse o nosso banco para o resto da comunidade. Assim. E aí, com isso, eu posso convidar minha tia, posso convidar meu tio, e todo mundo pode depositar o seu próprio Bitcoin lá dentro dessa carteira e fazer parte dessa comunidade. É, tá. a vantagem disso é que a gente, com isso, o dinheiro fica dentro da comunidade, não fica com uma exchange. E no caso de pessoas que têm essa dificuldade de poder fazer, de poder custodiar elas mesmas o seu dinheiro, porque hoje em dia não é tão fácil o seu próprio Bitcoin, a gente permite que isso possa ser um meio do caminho, né? Então, ao invés de você custodiar com alguém que você não conhece, que é numa exchange, que não tem ideia do seu nome, mas tem toda a sua informação, ou custodiar você mesmo, mas nesse caso pode ser difícil, porque você não tem um cold card, ou você não tem é muito caro, ou é muito difícil, você opta por esse meio do caminho aí, nesse caso que é É. a custódia comunitária, por assim dizer. E, ok, digamos que eu vou criar uma comunidade para minha família. Eu basicamente estou virando meio que o banco central da minha família ali, gerindo. Mas como funciona isso na prática? Todo mundo vai depositar seus bitcoins lá, eu faço a custódia desses bitcoins de uma forma centralizada dentro daquela mini sociedade ali, daquela federação. Ah, Não é centralizada, né? Então, assim, você tem uma carteira que a gente chama de multisig. O uhum, que é multisig? É igual quando você vai no banco com o gerente. Já viu aqueles filmes assim que eu sei a pessoa e o gerente vão?
abrem junto o cofre para Uhum. poder retirar o dinheiro, né? Então, só o gerente não consegue abrir, só você não consegue abrir. Então, no caso do Fed, ele é desenvolvido sobre um protocolo que permite com que pessoas, né, um grupo de pessoas, possam ter cada um uma chave dessa carteira. E aí o que acontece é que você tem que ter um consenso entre essas pessoas para criar ou para fazer alguma execução é, relacionada à carteira como um todo. Então, por exemplo, se eles, para criar a carteira, eles têm que ter as quatro pessoas sincronizando. Vamos supor, eu perdi acesso à minha carteira. Eu posso ter a ajuda de três deles, porque o consenso a gente fala de dois terços mais um. Então, esses três podem autorizar com que eu volte a ter acesso à minha carteira dentro dessa comunidade. É, e a vantagem dessas coisas, desse protocolo, é que, como você tem uma carteira única, você não sabe quem está quanto cada pessoa dentro da carteira tem. Quanto que cada pessoa dentro dessa comunidade, dentro dessa carteira da comunidade tem. Então, quando o dinheiro sai, por exemplo, eu vou te mandar um dinheiro, quando ele sai da comunidade, da carteira da comunidade, ele sai como uma carteira única. Então, não Certo. se sabe quem dentro daquela comunidade mandou o dinheiro para fora. Tem esse nível também de privacidade. Uhum. Ele sabe que é uma carteira e mandou o dinheiro para fora. Mas os guardiões, a gente chama de guardiões, que são essas pessoas que guardam a chavinha aí, eles têm outras funcionalidades. Por exemplo, num caso que fosse só uma exchange ou só você, é, se você tiver algum problema e cair o seu servidor, por exemplo, todo mundo perdeu acesso ao Bitcoin dele, né? Nesse caso, como eu tenho diferentes pontos de falha, eu consigo, por exemplo, que se uma pessoa falhar, ainda tem três pessoas que permitem que as pessoas façam as transações. Se a outra pessoa falhar, o dinheiro ainda está lá, Uhum. é, assegurado e o acesso é um pouco mais limitado, mas ainda está lá o dinheiro, né? Você consegue ver, você consegue fazer algumas operações. Então, assim, você consegue ter muito mais proteção do seu dinheiro, redundância nesse sentido, do acesso que você pode ter. Eu falo bastante de Não sei se multisig, explicou inclusive. bem ou Não, mal. sim, sim, ficou claro. Mas você descreveu uma custódia multisig padrão. E aí eu queria meio que tentar explicar para o pessoal que está ouvindo. Muita gente fez o curso lá, o Bitcoin 360, e já teve um módulo específico sobre multisig. Expliquei Oh, quanto único de ótimo. falha, redundância, todas essas vantagens. Mas o que que difere um multisig padrão, que eu poderia teoricamente fazer, usar a Nunchuck, que é um produto super robusto, que dá para fazer o multisig num plano compartilhado com essa família, cada um tem sua chave lá, do FedMint, que Uhum. é o protocolo em cima do qual vocês construíram o Fed. O que tem de diferente aí? Qual que é o molho secreto? Tem várias coisas diferentes. Por exemplo, no multisig padrão, cada movimento você tem que ter a assinatura, né, das pessoas. Então, eu faço uma Uhum. transação para você, eu tenho que pedir que você faça essa autorização. No caso do FedMint, dessa wallet da comunidade, ela é uma combinação de Bitcoin, Lightning e Cash. Aí agora eu vou trazer mais um termo para vocês aí. O eCash é assim, muito por alto, é um tipo como eu diria, uma espécie de balanço que você pode fazer aí nesse jogo aqui, que é basicamente o que acontece são assinaturas cegas de transações que as máquinas fazem, não você. Por exemplo, eu mando para você, eu falo para você que é o meu servidor lá, né? Olha, eu vou fazer uma transação de cash para a Joana. Aí eu vou mandar um envelope para você, você assina que a Renata fez essa transação e a Joana vai abrir e ver essa informação quanto que é. A Joana vai validar, vai receber aquele valor. Só que a pessoa, não sei se vocês lembram lá do carbono, a pessoa não vê, é como se ela estivesse escrevendo num carbono ali, imprimindo todas as transações. Então ela não vê o que ela está assinando, mas ela valida aquela assinatura. Como eu disse, o que você ganha com isso? Você ganha uma privacidade muito grande, porque eu não preciso checar que a Renata está mandando dinheiro para alguém, né?
esse check é automático dentro da carteira. Então, essa é uma principal diferença. A outra diferença é, em termos de como, como se fala scalability, expansão Escalabilidade. do escalabilidade, desculpa, gente, do Bitcoin, né? Porque nesse caso, então, ao invés de você ficar pagando toda vez que você faz uma transação com sua wallet, né? Ela faz uma transação on-chain, que hoje em dia está absurdamente cara e toma mais tempo, ou por Lightning, que é mais barata e mais rápida, mas não consegue comportar um número grande de pessoas. Você pode fazer essa transação dentro da federação muito mais rápida, porque é uma transação, o eCash é basicamente dados dentro do seu telefone. Então, fisicamente é como se você estivesse mandando Bluetooth, as informações pelo Bluetooth para outra pessoa. E com isso você ganha mais agilidade e muito mais, e muito mais, você não esgota as redes do Bitcoin e a rede da Lightning. Então você faz todas as transações que você puder ali dentro da rede da sua comunidade, mas se você tiver que tirar o dinheiro da comunidade, esse dinheiro passa pela Lightning. Então você tem um servidor lá, que a gente chama de gateway, que ele pega o eCash, como se ele comprasse o seu eCash, e aí ele manda o Bitcoin pela Lightning para onde você quer que ele mande. Então, ao invés de ser um monte de gente fazendo isso, as pessoas transitam entre elas por um preço muito mais barato e por uma velocidade muito maior, não esgotando a capacidade a limitação que a gente tem hoje dessas redes. Então seria cada comunidade, ou o termo técnico seria a federação, é um conjunto de pessoas que estão ali transacionando entre si, mandando dinheiro de um para o outro na forma de cash, né? E para quem está de fora, o saldo de Bitcoin naquele negócio não muda. E aí, quando você vai Exatamente. sacar ou depositar dinheiro ali, entra Bitcoin. Teoricamente, se você quiser pegar o seu Zcash, o seu Bitcoin em formato de cash que está ali convertido dentro da federação e sacar e mandar para fora, você vai ter um seu saldo reduzido de Bitcoin. Mas no fim do dia é como se tivesse um fluxo livre de valores monetários, né, de Bitcoin convertido em cash do Bernardo para Renata ali dentro, e isso é instantâneo, é custo zero. Uma espécie de Lightning sem usar Lightning. Não é custo zero, mas é bem mais baixo, assim. É um pouco a lógica, segue um pouco se você pensar assim, é um pouco a lógica do banco, né? Uhum. Em certo sentido, porque o banco, ele põe um caixa forte lá para você e você abre uma conta dentro do banco e ali, né, você tem o seu dinheiro dentro do banco, dentro, né, do caixa forte. As diferenças estão em que o banco sabe exatamente quanto que a Renata tem, onde a Renata mora, o que a Renata faz com esse dinheiro a cada segundo. É, e também, tipo assim, o banco pega aquele dinheiro e faz algumas coisas que a gente não sabe com aquele dinheiro, né? Nesse caso, no nosso caso, é basicamente você sabe quem está guardando aquele dinheiro, né, em termos de custódia para você dentro da carteira. Você sabe que aquela pessoa sozinha não consegue roubar o dinheiro de todo mundo, né? Que é Uhum. outra coisa bem importante. E por outro lado também, tipo assim, você pode transacionar com outras pessoas dentro daquela comunidade, como se a experiência que você tem, apesar de eu explicar assim, uma tecnologia super avançada, a experiência é você mandar um WhatsApp, dinheiro pelo WhatsApp para alguém. Essa é a experiência que você tem com o app, assim. É, e é muito interessante porque quando a gente faz os nossos workshops, a gente não começa com a parte de teoria ou alguma coisa assim, a gente faz um exercício super simples que é convida alguém para o seu grupo no chat e aí a gente brinca de telefone, você pega 10, ela fica com 9, passa 8, e aí as pessoas falam, isso está muito fácil de mandar dinheiro para os outros, assim, né? E aí o nosso próximo passo, a gente ensina para eles como fazer alguma coisa na Bitrefill, é, não sei, como comprar um cartão, um vale cartão, ou Uhum. fazer um top-up no celular. E aí, especialmente quem não tem ideia nenhuma do que é Bitcoin,
ele sai dali entendendo que Bitcoin é dinheiro, para começar, né? Ele recebeu um dinheiro, aquilo rodou e aquilo virou alguma coisa material para ele. Então, Bitcoin é dinheiro. Interessante isso aqui. Pode ser útil para mim. Então, assim, pode ser que a pessoa use esse Bitcoin sem saber o que ela está usando, mas ela tá vendo o valor dele ali. E a Legal. experiência que eu tenho é que, com o tempo, as pessoas começam a te perguntar. Tipo assim, muito interessante isso aqui. O que que é que eu estou usando? E aí, essa oportunidade de explicar, assim. Ao invés de você explicar o que é Bitcoin para sua mãe, para seu pai, e como a minha mãe achar que você vai ficar um ano. Durante um ano, a minha mãe achava que eu ia para cadeia, porque Bitcoin é coisa de estafador. Você simplesmente faz isso, você convida ela para o seu grupo e manda um dinheiro. E fala assim: olha, compra aí um gift card da Vivara. Pronto. Ela entendeu que Bitcoin é dinheiro, sabe? Assim, é muito interessante ver essa experiência. E qual, você tem algum caso emblemático de alguma federação que foi uma das primeiras que vocês rodaram em piloto e que tem uma aplicabilidade bem óbvia, que está crescendo bastante, que resolveu um problema do mundo, tentando trazer do abstrato para o concreto, para quem está ouvindo e falando, pô, Sim, mas eu consigo mandar dinheiro no WhatsApp, eu preciso, consigo isso. Então é entender o quão revolucionário é a tecnologia, entendeu? eu posso dar o exemplo. A gente ainda está no processo de Claro. piloto, assim, com essas comunidades. A gente começou com algumas comunidades há um ano e meio. Uhum. É, e aí é muito interessante que a gente atraiu um certo público, assim, que a gente não esperava muito, que eram ONGs. As ONGs, de modo geral, elas têm algumas dificuldades de envio de dinheiro para beneficiários, assim, Tá. é, porque elas geralmente têm uma central num país, sei lá, Estados Unidos, e aí para mandar para esse dinheiro chegar até aqui, elas perdem tipo mais ou menos 20% do dinheiro é, fazendo esse envio. E por outro lado, às vezes a pessoa que está aqui, ela não tem condições de receber o dinheiro. Então a gente tem uma ONG que é um dos casos que eu mais gosto assim, que é de agricultores, produtores do Togo. E o que acontece com eles é que no Togo, se você mora em vilas bem mais distantes, você não tem acesso nem para fazer o registro da sua data de nascimento, assim, é, ter um certificado de nascimento. E aí o que acontece é que as pessoas não conseguem abrir conta em banco, não conseguem ter acesso de modo geral à finança, é tudo cash. Uhum. E aí esses produtores, eles têm tido uma dificuldade muito grande de pegar empréstimo, microempréstimo, para poder plantar, né? Então, eles se organizam, essa NGO, ela quer provar que o Bitcoin pode fazer total diferença para essas pessoas e procurou a gente para ser o app para fazer essa prova, assim. Então, a lógica deles eles recebem a doação em Bitcoin, eles têm cooperativas em diferentes partes do Togo. Essas cooperativas têm os produtores baixo a elas, então as cooperativas se comunicam com os produtores e falam: olha, a próxima plantação, a próxima colheita, Safra, a né? gente vai fazer. É, perdão, gente, Faz parte. já não estou falando mais língua nenhuma. Então, a próxima fase vai ser em outubro. Quem é que vai precisar de fertilizante? Quem é que vai precisar de semente? É, e quanto que vocês vão precisar? E aí o processo essas cooperativas pegam as ordens dos produtores e os produtores negociam e a cooperativa negocia com o provedor Uhum. dessas de fertilizante e semente. Mas geralmente, tipo assim, a negociação, né, é da cooperativa com o produtor, e aí a coisa muito engraçada é que o provedor é o do governo do Togo, assim, então não tem um monopólio total do negócio. E aí, com o fato que eles já negociam como cooperativa, eles conseguem um desconto. A prova que eles querem fazer é que, quando eles dão dinheiro, então, do crédito para esses agricultores, através das cooperativas, as cooperativas pagam o governo. E aí, então, eles têm o tempo da colheita para pagar de volta a ONG. E aí, com o Bitcoin,
o que eles conseguiram fazer com a nossa ajuda é que, um, a gente não pede nenhuma informação privada da pessoa quando você se junta ao app. Então, a gente só pede um nome de usuário, só isso. Uhum. Então, se você não tem identificação nenhuma, você já foi incluído aqui no processo, entendeu? Porque nem no WhatsApp eles podiam, porque eles não tinham É, número de deve ser telefone. é uma realidade paralela, não dá nem para imaginar. Porque você não tem uma certidão de nascimento, você não tem existência no mundo virtual até o Bitcoin Exatamente. surgir. Não consegue ter nada. Exatamente. E aí eles recebem, então, essa cooperativa recebe dinheiro em nome né? Elas mandaram lá, falaram, olha, a gente precisa tanto de dinheiro. E aí, porque você está cortando esse intermediário que é o banco, eles conseguem oferecer uma taxa muito menor para os agricultores. Então, eles já conseguem pagar de volta, porque você não tem funcionário, você não tem, né, todas essas barreiras que os bancos colocam. E aí, no topo disso, assim, é, o que a gente vê é que se eles se organizam como comunidade para pedir um empréstimo, é, a pressão é muito maior de pagar de volta, né? Porque eu estou me juntando, eu estou próximo do meu vizinho aqui, né? Se eu não pagar, Uhum. eu vou prejudicar meu vizinho. Sim. Então, o índice de pagamento, assim, eles já fizeram a primeira volta e o índice de pagamento de volta foi entre 90% e 100%. Então, assim, eles nunca viram isso acontecer com esse tipo de iniciativa, assim. Então, esse é um dos exemplos. Tem outras aplicações que são assim, colocar dinheiro junto, e aí eles, tipo, na minha época eu chamava correntes. Eu não sei como chama agora no Brasil, porque você junta todo mundo, tipo, não é uma Uma vaquinha, vaquinha? é, porque a vaquinha é para um objetivo só, né? Tipo assim, para junta todo mundo dinheiro para ajudar alguém, né? Geralmente Tá. era isso. Não sei se é. Nesse caso, você junta dinheiro, e aí eu falo, nesse mês, é, o Bernardo foi escolhido para poder retirar todo o dinheiro. E Consórcio. aí, e aí no consórcio, isso. Ah, tá. Então tem pessoa, Eu tem, tava tem tentando modelos de entender o consórcio, consórcio. tem modelos de consórcio também em outros países que eles estão tentando, que a gente está ajudando a implementar, Legal. entre funcionários de uma empresa ou de uma associação. No caso, por exemplo, de refugiados também, que vão para outro país e não têm condições não tem também identificação, não tem algumas limitações pelo visto deles, de quanto de dinheiro eles podem receber pela família, e aí começam a receber de uma forma super indireta, assim. É, Enfim, a gente tem testado, como eu disse, lá nessas comunidades mais extremas, ou situações de pessoas que estão em risco em alguns países por diferentes situações, e aí elas precisam de total privacidade para poder receber dinheiro ou se comunicar. Então a gente tem uns grupos que estão testando assim, e a gente tem os grupos de Bitcoin que querem criar Bitcoin, uma economia circular. O Praia Bitcoin lá em Jeri, eles não estão com a gente, mas é o mesmo conceito, Uhum. de economia circular. Mas isso, assim, pelo fato do app ser muito flexível, porque ele se acomoda ao tipo de comunidade, as pessoas têm vindo para a gente e pedido umas coisas assim, muito loucas, assim, empresários que querem criar um grupo para poder pagar a gente em diferentes partes do mundo, grupos de pessoas que querem fazer tipo um consórcio mas para plano de aposentadoria. Eu tinha Cada pensado coisa assim. exatamente nisso, porque eu lembrei agora, enquanto você estava falando de consórcio, eu lembrei da Crowd Health, que é aquela plano de saúde diferente nos Estados Unidos, que basicamente as pessoas se juntam e pagam as despesas inesperadas de alguém quando tem um sinistro, digamos assim. Não é um seguro, não Uhum, tem uma isso. seguradora com todo o red tape e o peso de funcionários e processos de burocracia. É como se fosse um consórcio de saúde. E encaixaria perfeitamente nesse modelo de vocês. Outra coisa seria isso que você. Bom,
todo tipo de consórcio seria uma ideia que encaixa perfeitamente nisso. Mas como Sim, você falou, o app é tão flexível e tá tão no começo que vão surgir novos casos de uso à medida que as pessoas sim. forem tendo novas ideias, né? Não, a gente teve recentemente, assim, uma coisa que eu nem tinha pensado, assim, uma microempresa entrou em contato com a gente falando, olha, eu não tenho dinheiro para criar um app para mim, mas eu adoraria ter uma federação, uma comunidade minha, que eu possa falar com a pessoa, que eu possa otimizar aquilo ali, colocar o meu serviço, colocar formas de pagamento, sabe? Tipo, criar todo o meu espaço. E aí eu falo com a pessoa para se juntar àquilo ali. Eu falei, gente, é um pouco a lógica de website, assim, né? Tipo, eu lembro que no começo do website você tinha diferentes. Você pode ter uma plataforma, você pode ter só o seu website personal, você pode. Tem essa flexibilidade, né? Do conceito do website, assim. Uhum. E eu acho fascinante como que as pessoas começam a pensar em volta do produto, assim. Em que momento, em que estágio vocês estão? Eu sei que o app foi oficialmente lançado recentemente, já tem um tempo que vocês estavam trabalhando por detrás das cortinas aí, montando e criando várias novas inovações e aplicabilidades, mas foi muito recente, né, que é o lançamento oficial. E o que aconteceu de lá para cá e qual que é o roadmap aí? O que vocês estão prevendo para os próximos meses, anos, décadas? Enfim. Meu Deus, a gente acabou de sair do que a gente chama de fase de iniciação, assim, né? A fase de iniciação é você vende um sonho e você tenta fazer o sonho acontecer, assim, né? Então, lançar um produto é basicamente sair dessa fase para uma segunda fase que a gente chama de market fit, que é encontrar os casos de uso que são aqueles casos de uso assim, que a pessoa usa diariamente, que é essencial para a pessoa, que você vai ajudar a pessoa a transformar a vida dela em volta daquele produto, assim. Uhum, Então, a gente está exatamente nessa fase, que é uma fase super exploratória. A gente tem alguns grupos que a gente tem focado, assim, como eu disse, humanitário, na área humanitária, na área de comunidades que não têm acesso ao que todo mundo tem, assim, tentando encontrar algumas alternativas, mas a gente não está limitado a isso, assim. Então, em termos, a gente vai sair, e quando você encontra esse market fit, que a gente espera encontrar mais, checar todas as caixinhas, assim, é, quando a gente chegar naquele nível que a gente entende que é esse produto e esse mercado, aí a gente vai para a fase do crescimento, né, do growth. Então, a gente, é, a proporção, a estimativa de crescimento do Fed é gigante. A gente tem visto isso, assim, como pode ser viral a coisa. uhum, É, e aí tem uma coisa muito interessante, porque apesar de você ter essas federações, essas comunidades que são bem fechadas, você também pode ter diferentes níveis grupos de tamanhos de federações. Então, eu acredito que no futuro do Fed, a gente tenha tipo uma federação que é da família, onde você tem a sua conta corrente, ou sua conta poupança, e aí depois você tem aquela conta dos seus grupos, que é onde você troca dinheiro, você não põe o seu dinheiro maior, mas você põe certo dinheiro porque há uma troca ali, por algum motivo você está usando aquele dinheiro. E eu acredito que depois disso você ainda tem uma outra possibilidade, que é as federações públicas, que é onde você transaciona o dinheiro. Então, hoje em dia, por exemplo, se as pessoas quiserem brincar com o Fed ou usar mesmo, já existem federações públicas que você pode utilizar para fazer transações, assim. Elas são carteiras dentro do seu aplicativo que você se soma a essas comunidades e pode usar. Então, assim, vejo isso criando uma escala, assim, gigante, né? Porque imagina, você pode... o alcance disso é infinito, assim. Tipo, você pode ter um do Better Money só para assinatura, só para os seus alunos. Você uhum. pode ter um, né, para sua família. E os valores e a forma de confiança que você vai dar para cada um desses é totalmente diferente, assim. Então, a largo prazo, o crescimento é gigante.
E junto, uma das coisas que vão vir assim mais fortes com na fase de crescimento é o que a gente chama de da Fed Order, um, que é um grupo, um network, assim, uma rede de pessoas em volta do mundo inteiro e se dividem entre masters, como se fosse ah, um, um, um gerente regional. Uhum. é, Aí você tem o Knight, que é tipo o cavaleiro aí, que é o gerente, country manager, assim, o gerente do país, e os embaixadores, que são pessoas locais, assim. E a função dessas pessoas vai ser fazer essa assistência mais humana de ajudar as comunidades a criarem suas federações, a usarem as oportunidades de aplicativos dentro do app, que é outra parte também que eu nem mencionei, assim, mas que é um potencial gigante, é, que é a ideia que é a ideia desses apps dentro do app, que são nada mais que web apps, que você pode adicionar e alguns podem, se eles tiverem específicos, coisas, tecnicalidades específicas com a Lightning, eles podem conversar com a sua carteira. E aí a experiência é super, assim, tranquila, assim, super fácil, porque você sente que eles estão operando entre eles, assim. É, e que isso abre assim para diferentes empreendedores criarem os seus próprios apps e a gente possa oferecer nessas comunidades também assim. Então, quando eu É chego uma, por enquanto ainda é uma massinha de moldar, né? Acho que dá para fazer tanta coisa totalmente, que o negócio nem você vai saber explicar o que será o Fed daqui a 2, 3, 5 anos, porque o céu é o limite em termos de quanto dá para construir, em termos de comunidades, de custódia comunitária de dinheiro, até de marketplaces ali dentro. Estava pensando, você pode criar um é, marketplace nativo em Bitcoin que as pessoas transacionam entre si com um eCash de saldo dentro do negócio e quando elas quiserem elas exatamente. sacam isso e levam para a wallet dela. É uma é insano assim, tipo as possibilidades que o app pode oferecer. É, e aí eu sinto que eu falo que muitas vezes eu me sinto como provavelmente alguém do Airbnb ou do Uber devem ter se sentido no início, assim, que é quando você explica, não faz sentido nenhum para as pessoas, né? Tipo, por que eu vou guardar dinheiro com alguém? Imagina o cara do Uber explicando no começo, olha, você vai subir no carro de um estranho, vai pagar, vai dar dinheiro para ele, ele vai te levar para um lugar sem nenhum problema. Você vai dormir na casa de alguém que você nunca viu e tá tudo certo, né? Sim. Eu me sinto um pouco isso, assim, mas quando as pessoas colocam a mão no app, eles entendem a funcionalidade. Isso é uma coisa muito legal também. Então você está assistindo e você ainda não conseguiu capturar exatamente o que que é o app, fica o convite de ir lá na Apple Store, no Google Play Store e baixar Fed, FEDI, começar a testar, manda os bitcoins para lá e entra numa comunidade pública, que nem o Renato falou, tem algumas disponíveis. Eu cheguei a dar uma fuçada, ainda tem muita coisa para ver. Vi que tem alguns parceiros que já estão ali, de que eu já conheci de nomes, o Mi Primeiro Bitcoin, que mais? Tem vários apps aí que já são conhecidos da comunidade e o Mi Primeiro Bitcoin é uma ONG de educação primária de Bitcoin. Começaram em El Salvador, atendendo escolas lá, fazendo um diploma de Bitcoin, que eles ensinam as crianças basicamente o que eu ensino no Bitcoin 360, só que muito mais espaçado ao longo de um currículo escolar, de um semestre, de um ano, enfim. Isso começou a viralizar e foi expandido para o resto do mundo. É uma iniciativa legal e acho que tem que ter, casado com o que vocês estão construindo, um braço de educação mesmo para as pessoas Uhum, entenderem o que elas estão usando ali, o que é aquela massinha de moldar, né? O que é mais exatamente, assim. que já tem que estar sendo bastante usado dentro do Fed nesses apps? Olha, tem o Beat Refill é o que é o mais Bitrefill. usado hoje em Uhum. dia. Eles, as pessoas usam para diferentes coisas. Assim. Por exemplo, eu comprei o vale presente da minha mãe Dia das Mães usando a Fed e o Beat Refill, assim, um gift card. Mas, gente, não é fácil comprar coisa fora quando você está fora do Brasil. Assim.
Se eu não me Foi, engano, o segundo maior mercado do Bitrefill é o Brasil. As sim, pessoas deve usam ser. muito. Tem Beach Refill, por exemplo, muita gente usa para adicionar quando você está viajando, né? E SIM card, ou para adicionar telefone, né? Topar pelo telefone. Tem a BTC Company, que ela já é mais especializada em cartões de débito. Então, você pode gerar Uhum. um cartão de débito até US$ 10.000 usando eles. Tem o BTC Maps, que você procura lugares onde aceitam Bitcoin, onde você pode trocar Bitcoin pelo mundo. É, a gente tem, deixa eu pensar, tem o Lightning AI, que eu acho muito legal, que é basicamente você possibilitar o acesso a uma versão mais evoluída do ChatGPT através do Bitcoin. Então, isso foi desenvolvido assim num hackathon não era, foi o Corey e um cara da Lightning, Corey que é o nosso desenvolvedor e o Lalo da Lightning Labs, brincando assim, O que eles que é uma versão mais desenvolvida do ChatGPT usando o Bitcoin? o chat GPT, ele tem versão 4, 3.5 e a versão 3. A versão Uhum. 3 é a gratuita, né? E Uhum. as outras você tem que pagar com cartão de crédito. E Uhum. aí o que acontece é que se você não tem um cartão de crédito global, é, perdão, dos Estados Unidos ou do Canadá, você não consegue ter acesso a essa versão. Então eles criaram essa versão para poder mostrar para mostrar para o pessoal do AI que através do Bitcoin você pode fazer o Bitcoin ser mais acessível Ah, você está para o mundo inteiro. democratizando acesso ao GPT-4 pagando com Bitcoin. Exatamente assim. Tá. Eu não sei se essa Entendi. versão está com 4 ou 3.1, tá, ponto 5, mas assim, foi esse o conceito desse projeto é esse. E tem Uhum. um outro que não está como padrão lá, mas tem um outro que está na nossa lista de módulos, ele se chama Unleash. E o Unleash é um AI como o ChatGPT, mas já criado na base do Bitcoin, assim, que é mais privado, a sua informação é mais fechada, assim. Então, como Entendi. funciona isso? Você top up a sua carteirinha lá dentro Adiciona desse crédito lá. app e adiciona crédito e aí você vai fazendo as perguntas e ele vai abatendo esses Uhum. créditos. Mas assim, muito mais Tipo acessível. no mesmo formato do Spirit Satoshi lá que o Svetsky criou com a equipe e depois virou open source aí. Um É, modelo mais programado para modelo entender mais, de yeah, Bitcoin. exatamente. Assim. O dele não é para entender de Bitcoin. Ah, Esse tá. É Unleash mais é para usar generalista, tá mesmo. bom. Consulta, é. Uhum. Mas ele já foi feito mais friendly, amigavelmente, assim, comercialmente para o Bitcoin. E aí tem vários locais, assim, tem um cara, por exemplo, na Indonésia que criou um sistema de off-ramp. Então, a pessoa vai no app dele, coloca os dados, e aí o app dele tira o dinheiro da carteira e deposita em digital money, porque lá eles têm mobile money, né? Telefone Uhum. lá, créditos no telefone. É, tem um, tô aqui tentando lembrar, assim, tem várias pessoas que já estão desenvolvendo. A Fed mesma desenvolveu, não foi a gente, né? Veio de um hackathon, mas a gente comprou esse módulo, que é a habilidade de estabilizar o Bitcoin. Então, a gente chama Stability Pool, Stable Balance, que é basicamente você estabiliza o Bitcoin com o Fazer um dólar. hedge para ficar pareado com dólar, igual Exatamente. os table É. sets da Galoy e esses outros sintéticos. A diferença com stable sets por agora, como a gente está no piloto, é a Fed que está respaldando isso, Uhum. mas a lógica nossa é descentralizar esse respaldo também. Então, o que vai Certo. acontecer é a comunidade vai abrir para membros da comunidade ou para outras pessoas que queiram para fazerem o seu short, né, do lado de cá e oferecer o hedge, a habilidade de hedge para a liquidez de hedge para as pessoas que quiserem fazer hedge. Então, você abre assim para diferentes pessoas, porque hoje o problema, por exemplo, de modelos como a da Galoy é que
é uma exchange que está fazendo o respaldo, né? Então, se a exchange tiver um pau, você está perdido, né? Seu dinheiro está Sim, lá. sim, seu dinheiro A colateralizado ideia é lá vira fazer pó. exatamente. Então, a ideia é ter mais gente oferecendo essa liquidez dentro da comunidade. Nesse caso, ele vai alternando essas entre as pessoas, faz tipo um match, assim, né? Nossa, É, deve ser muito complexo fazer isso. Mas é super importante e útil, porque a volatilidade ainda é um grande problema para as pessoas que vivem mês a mês ou semana a semana, né? Então, se você não pode simplesmente botar, se você ganha o seu ganha-pão que você ganhou hoje é o que você vai se sustentar esse mês. Se o Bitcoin tem uma queda de 20%, você vai passar fome. Então, literalmente, a volatilidade é um problema gigantesco. Por isso que o mundo, principalmente países com hiperinflação, o pessoal quer o SDT e não quer uhum. Bitcoin. É, Legal. o que eu sinto é que, com o tempo, assim, esse é uma fase do Bitcoin agora, né? Eu acho que, e eu vejo muito isso, assim, desde a época da Paxful, assim, quando o Tether começou a entrar com força, assim, no mercado, pela Argentina, no caso da América Latina, é, eu lembro que foi um movimento engraçado, assim, porque primeiro as pessoas iam pro Bitcoin e depois pro Tether, né? Uhum. Aí depois, de repente, começou a inverter. Elas foram pro Tether e depois foram pro Bitcoin, assim. Porque o que acontece é que eles começam a entender que se você tem um gap, né? Se tem uma oportunidade de guardar aquele dinheiro em Bitcoin, seu ganho é muito maior do que com Tether, né? Sim, lógico. Então tem essa aprendizagem. Então, assim, eu penso que no futuro as pessoas cada vez mais vão sair dessa lógica do dólar e vão começar a entender que ainda com a variação é muito mais lucrativo É, ter a o denominação dólar, em Bitcoin, né? o Tether é brilhante porque ele ofereceu o dólar desburocratizado, uma conta Exatamente. offshore no bolso de cada pessoa ao redor do mundo que não conseguiria ter uma conta nos Estados Unidos. Ou se abrir uma conta numa Nômade da vida dolarizada no seu país, seria os mesmos entraves regulatórios e burocráticos que tem para qualquer outra coisa no Uhum. Fiat. Agora, E a não limitação faz você local mesmo, né? escapar, né, da impressora de dinheiro. Você só está escapando da impressora brasileira, mas a impressora americana continua te Exatamente. ferrando. Então, é muito importante que a pessoa entenda que ela pode se proteger no Bitcoin, mas ao mesmo tempo não deixe de ser útil ela se respaldar ali para o dinheiro de curto prazo no dólar. Eu mesmo uso o meu colchão de imprevistos em Fiat e fica em Tether, porque eu não vou ficar sujeito à inflação brasileira, que é maior ainda. Mas eu sei que à medida que cada centavo que eu posso guardar e falar, não vou vender esse dinheiro esse Bitcoin por nada, não importa o que aconteça nos próximos 4 anos, isso aí está garantido e vai para o Bitcoin. É, Uhum. no caso, esse colchão de 4 anos é o que eu falo para quem não quer tomar risco nenhum. O senhorzinho está aposentado. Mas quanto mais agressivo e mais confiante, convicto no Bitcoin, mais fino fica o seu colchão. Tem pessoas que vivem aí mês a mês com todo o patrimônio em Bitcoin. Eu não recomendo, porque eu já fiz e me custou caro quando começou o bear market. Mas eu acho Eu que é imagino. muito legal a ideia de você poder não precisar mais do Tether, você poder usar um dólar sintético que está colateralizado em Bitcoin com um elemento descentralizado aí de custódia. É maravilhoso. É uma ideia que é necessária há muito tempo. Acho que deu uma travada aí, né? Bom, Tivemos uma pequena falha técnica. Para quem não sabe, a gente falou antes de abrir aqui o podcast. A Renata ela foi fazer uma road trip com o marido e as crianças. Não sei se com as crianças ou sem, mas as sem as crianças estão crianças. no Brasil. Foi pro Alasca. Ela mora no Canadá e agora está voltando do Alasca para Vancouver e trabalhando com o Starlink na van. E o Elon Musk deu essa vacilada aí, ficamos sem internet por uns minutos. Mas tudo tranquilo. Continuando aqui a nossa conversa, acho que seria legal, Renata, a gente conversar um pouco sobre como que as pessoas podem participar nesse início da trajetória do Fed e ajudar a moldar todas as possibilidades do que esse super app pode se transformar. Se eu quiser entrar lá agora, criar minha federação,
ou testar, ou participar de alguma forma, interagir com a equipe, quais são as possibilidades? Quais as formas que as pessoas podem usar e se integrar nessa comunidade? Se você é super técnico, assim, você pode. A gente tem uma equipe que está ajudando pessoas super técnicas a fazerem do jeito delas, assim, do faça você mesmo, no esquemão. Uhum. A gente tem um parceiro que se chama Clover, que ele está desenvolvendo um projeto. Eles têm um projeto que já está disponível de para você criar a sua própria federação de um jeito mais amigável. É, e a gente está. Isso é uma coisa que a gente ainda está em débito, mas eu prometo para a próxima semana ou entre 2 semanas da gente ter vídeos tutoriais também para que as pessoas possam fazer por elas mesmas. Legal. Se você, a gente tem o que a gente chama de Fed Fund, que é para comunidades que são white glove, comunidades que são mais especiais. Então, se você tem algum projeto que você acha que poderia se encaixar aí nesse perfil, Formato. é, vocês podem aplicar aí você pode aplicar sua comunidade pela. A gente tem um formulário de aplicação dentro do site, na parte de comunidades. Então, esse é um lado comunidades, federação. A gente pede, e isso é uma coisa que temos pedido assim, desde quando entramos no mercado, assim, que é o feedback das pessoas, assim. É muito, muito apreciado e é muito legal, assim, de ver que a comunidade, especialmente a comunidade Bitcoiner, assim, é muito empenhada em fazer a coisa acontecer mesmo, assim. Então, a gente Sim. recebe desde detalhes, assim, não tem a minha moeda local, não tem a minha língua, até coisas mais técnicas, sugestões. Então, assim, a gente tem um grupo de Telegram dentro da Fed. Para developers, tem um Discord do Fed também, que aí é bem mais técnico para quem quiser ter mais informação. E na parte de developers, aí é uma outra área, é, que a gente tem diferentes oportunidades. A gente tem oportunidade de emprego, ah, a gente tem alguns empregos abertos agora para developers. A gente tem a oportunidade dos projetos que vocês já têm de ficarem mais amigáveis com a plataforma do Fed e aí fazer com que a gente possa fazer a parte de desenvolvimento do business development, né, para vocês, o marketing, que é levar para as comunidades, sugerir, ensinar como usa, que é uma coisa que às vezes falta muito porque as pessoas não têm essa estrutura para poder fazer isso. Uma coisa muito importante que eu não comentei, a Fed no dia 4 de maio, May the 4th, a Meu gente aniversário. subiu um. Ah, é? Então, a gente subiu um documento no hash da blockchain que declara que a gente está no processo de open source. Então, a Uhum. ideia da Fed é se tornar open source até, eu esqueci a exata data, mas em 2026. Mas o código já está aberto, então, para developers que querem checar o código, ver como que a gente não quer ser super transparente nesse sentido. É, então, mais informação sobre isso também está no site. E a gente Isso vai é muito alinhado adicionar. com o ethos do Bitcoin, tipo, não existe direito de propriedade intelectual, e vocês confiam no próprio taco, na capacidade de execução, porque não, assim, tem uma empresa por trás, uma ideia, anos de trabalho, funding, investidores, então não é trivial para quem não está muito acostumado com esse mundo de empreendedorismo, não é nem um pouco trivial você pegar uma startup com funding de VCs ou de, enfim, investidores, sócios e pessoas que estão envolvidas no projeto, que é o ganha-pão delas, e falar, vamos pegar o código, que é o segredo, o molho secreto do negócio, e literalmente entregar para o mundo. Quem quiser replicar, que replique, porque a gente sabe que a gente vai executar melhor. Então, parabéns. Isso demanda muita coragem, mas é muito bom porque abre um mar de possíveis inovações para milhares de outros casos de uso de pessoas do outro lado do mundo que potencialmente nunca usariam se não fosse open Uhum. source, né? Não, eu acho que tem diferentes frentes nisso, né? É engraçado, eu estava conversando com o nosso head de produto
e ele é engenheiro, e ele é o nosso head produto de engenharia, e ele estava falando, é muito complicado para a gente que é programador mostrar o trabalho da gente, né? Porque geralmente os códigos são fechados, ninguém consegue ver o baita trabalho que você fez por trás das cortinas, assim, né? Uhum. E poder mostrar isso como só, como eu disse, né? Agora o código está aberto e vai se tornar um open, não está código aberto, como que fala? É, available, o código está disponível e vai se tornar um código aberto. Já é, tipo assim, uma possibilidade gigante também de dar visibilidade para o trabalho deles, trazer mais gente também para poder contribuir com o ecossistema como um todo, mas também tem um elemento de proteção também, assim, do usuário, porque você tem segurança do que você está vendo ali, você tem transparência do que você tá, de como o app está sendo desenvolvido, né? Uhum. A gente não tem nenhuma coisa por debaixo dos panos para fazer com que eu ganhe mais dinheiro de você ou para te passar para trás. Isso também te dá muito mais segurança, assim, como desenvolvedor. Então, tem lá na parte de desenvolvedores, tem toda essa informação lá. A gente vai adicionar mais coisas com o tempo, mas tem documentação. E uma coisa muito legal que a gente vai começar a fazer, ainda não está no site, mas a gente vai adicionar informações sobre os módulos, sobre os Fed mods disponíveis, né, o catálogo. E a ideia é que a gente também coloque algumas solicitações de comunidades como ideias para desenvolvedores agarrarem e criarem o seu próprio negócio, assim. Então, algumas comunidades têm falado para a gente, eu preciso, como você falou, de um marketplace, né? De um lugar que a gente possa, umas páginas amarelas ou um marketplace. A gente vai disponibilizar essas solicitações, porque a gente conversa muito com desenvolvedor em Bitcoin e fora de Bitcoin. E uma das grandes dificuldades é ter ideia de algo que possa ser real, que possa ser utilizado, né, possa ser empregado mesmo, assim, no dia a dia das pessoas. E Ontem pela mesmo eu estava experiência que a gente... conversando aqui, eu gravei, ainda não foi pro ar, né? Provavelmente quando estiverem assistindo esse episódio já vai ter ido pro ar, com o Eduardo Jataí, criador da Eulen, que é a criadora do token DePix. Nada mais é do que um token de real, um stable de real na Liquid para trazer uma Uhum, camada de privacidade e eles atendem majoritariamente P2Ps no Brasil, porque se você não declara IN 1888 lá dizendo que o seu cliente comprou tantos bitcoins a tal preço com aquele CPF, você está desrespeitando a norma e, portanto, poderia estar sujeito a um ataque estatal, uma perseguição, enfim. Então, uhum, para enquadrar e deixar tudo mais seguro e by the book, ele criou esse token de Pix, que nada mais é do que um passo intermediário. Eu já ensino lá no curso também como você compra o SDT e faz swap na Liquid para trocar o seu Bitcoin com privacidade, uhum, sem desrespeitar nenhuma regra. O DPix deixa ainda mais fácil, porque o P2P basicamente vai iniciar lá, você manda um Pix para a conta dessa empresa, da Eulen, ele libera os tokens um para um de DPix para o P2P, e o P2P cobra o seu spread e envia os bitcoins para o cara. Tá pensando se não dá para fazer alguma coisa dentro do ambiente do Fed, talvez. Tô pode pensando em ser. voz Eu não alta, sei, né? mas pode ser. Por exemplo, a gente tem um mod que se chama Swap, que é basicamente conectado com empresas de swap. E aí a pessoa escolhe as moedas que eles querem para poder justamente fazer dentro e fora adicionar, mandar de USDT para sua wallet dentro do Fed, mandar do Fed para... Então, Quais são os, assim, os provedores de serviço de swap que estão lá? tem a Boltz, tem a... Ai, qual que é o nome da outra? Me deu um branco. SideSwap, Eu posso falar. SideShift, tem algum Eu vou olhar, eu posso olhar aqui. Deixa eu ver. PixFlow, eu vi ontem, mas eu já esqueci também. É, eu tô tentando lembrar. Qual que é do Ethereum, por exemplo? Deixa eu ver aqui. Fix Float. PixFlow, tá? Tá. É. Então, assim, a gente pode pensar opções também. Isso é que é a coisa bacana, assim, dessa oportunidade
que a gente tá que eu tô tendo assim no Fed, porque sempre trabalhando com exchange antes, assim, todo mundo era competidor, né? Era muito difícil você colaborar com as pessoas, assim. Uhum. E por trás das cenas, assim, todo mundo é muito amigo, assim, todo mundo se conhece, né? Então é muito difícil, assim, você pensar desses dois lados. E ter essa possibilidade de, na verdade, agregar, assim, trazer o ecossistema todo para dentro para facilitar o acesso das pessoas, assim, é tão gratificante, é tão bom trabalhar desse jeito, assim. Então, pode ser como é que chama a The moeda, Pix. o The token, Pix. DPix? Pode ser que o DPix tenha alguma forma que a gente consiga, É, né, fazer uma se saída plugar para o um mercado serviço de brasileiro, swap por que faz exemplo. swap de DPix para BTC, tá resolvido. A questão só Exatamente. é o KYC do cliente, porque ele tem que jogar by the book, né? Então, se o cara vai comprar Aham. R$ 1 milhão, ele precisa da documentação. Na verdade, assim, a grande Eu coisa acho que é dá para criar dentro alguma do coisa ali dentro. Fed é anônimo, né? Uhum, Mas quando sai do Fed, depende de cada empresa o que eles querem, né? A forma que eles funcionam, assim. Mas é muito legal porque eu posso, se eu adiciono, por exemplo, o DPix para o Fed, como um Fed Mod, eu posso agora, quando minha equipe vai andar pelo Brasil, eles podem mostrar como funciona. Então, assim, eu estou vendendo o DPix também para outras pessoas, entendeu? Tipo assim, é muito legal. E para a gente é útil também, assim, porque traz uhum. valor para o app. É um ganha-ganha nesse sentido, assim, né? Renata, eu perguntei aqui quando a gente pausou rapidinho por causa das falhas técnicas se você ia para a SatisConf em novembro em São Paulo. Você falou que ainda não sabe a resposta. Mas o Obi, o criador da empresa, ele vai estar aqui confirmado, palestrante confirmado. Confirmado. Isso. É, se, se você vier, por favor, nos avise. Para quem não sabe, no lançamento do curso, a gente fez, entre os bônus de lançamento, eu coloquei lá que ia fazer um jantar na semana da SatisConf, só para os primeiros tantos que comprassem no período de lançamento, com convidados ilustres. Então, se você estiver em São Paulo, seja uma convidada ilustre, pode Ai, contar com a delícia, sua gente. presença. Eu vou trazer o Ai, máximo de pessoas que estão criando inovações e coisas estão na fronteira aí de inovação do Bitcoin. E se falando português fica melhor ainda, porque é muito bom ter esse networking. E muita gente que está aqui no Brasil, que vai estar na SatisConf, infelizmente não é fluente em inglês, ou até fala, arranha um inglês, mas aí quando está ali na uhum. presença de um Obi ou Fica de um intimidado. Preston Pysh, o cara não vai ter a desenvoltura de falar. Então, me avise e uma coisa, como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Eu sei que você é mais corporativa, tá meio aí trabalhando debaixo do capô e construindo o Fed, então é mais fácil acompanhar o desenvolvimento do produto, da solução em si. Mas você tem algum canal, redes sociais, alguma forma de te acompanhar, a Renata? Ou é mais Ah, fique de olho no que a não, gente faz pelo eu tô Fed? no Twitter. Tá bom. Twitter, ou X, né? Que é Loba Estrangeira. Uhum. Esse é meu Twitter. Mas eu não, e peço desculpas se não estou super atualizada lá, porque o tempo tá curto para tanta Imagino. coisa. E eu queria fazer um convite, assim, a gente vai fazer a tradução do nosso vídeo de lançamento. Para quem é fluente em inglês, ele já está disponível no nosso site. Tá bem legal, assim, a gente quis trazer esse perfil mais profissional, assim, para o Fed, assim, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que avançar no Bitcoin, assim, ser bem, se a gente quer ser levado a sério, a gente também tem que fazer as coisas bem sérias, mais Sim. profissionais, sabe, tipo assim, e aí a gente fez, assim, um lançamento muito legal, e o vídeo mostra mais dessas comunidades, algumas delas que eu comentei aqui, mais da funcionalidade do app. Então é no fed.exyz. Mas a gente vai subir. Eu estou fazendo a tradução e a gente falou sobre tradução aqui, né? É, a gente vai fazer uma prova que é usar AI para fazer a tradução. Assim, a pessoa vai ficar Uhum. falando ali, como se o Obi vai falar português. Então, vai ser uma experiência que a gente quer fazer para ver como que vai sair. Então, vai entrar em português logo, logo, mas por enquanto, se quiserem dar uma olhada na parte em inglês, já está disponível. Legal, legal.
fed.xyz, fedi.xyz, o site lá, vocês vão ter acesso direto ao vídeo. Mais alguma coisa? Quer mandar o pessoal para acompanhar algo? Site, redes sociais? Eu sei que o Obi é muito ativo, está sempre em podcasts atualizando sobre a empresa, mas infelizmente em inglês. Para quem não fala É, inglês, tem alguns serviços de legenda. Hoje em dia o YouTube melhorou muito também, então você pode assistir praticamente todo podcast em inglês e botar lá nos subtitles e funciona 80% mais ou menos, dá para entender muito bem. Isso é muito bom, uhum. mudou muito minha vida, porque eu tinha muita dificuldade de mandar coisas para minha mãe, que não fala inglês fluente, e agora eu mando e eu falo, põe aí nos settings e vai funcionar. Então ficou mais fácil a nossa vida Não, de. eu dou. Essa história de mãe é muito engraçada, que eu já contei pra vocês isso, né? Que minha mãe achava que eu ia pra cadeia porque eu trabalhava com Bitcoin. E quem fez minha mãe mudar de ideia não fui eu, foi o Lucas Ferreira, porque um dia ela ouviu uma entrevista do Lucas que eu compartilhei, acho que foi na rádio, numa rádio Jovem Pan, alguma coisa assim. E aí ela ouviu a entrevista e falou, eu queria comprar o Bitcoin. Então, assim, eu entendo completamente assim, a importância desse conteúdo que vocês fazem assim, Oi, o pro Lucas. ecossistema, sabe? O Lucas é um cara que ele é mais low profile, ele não tá o tempo todo na mídia, em podcast, etc., mas ele é um monstro, porque o que ele construiu de coisas, acho que na cena brasileira principalmente, mas para quem não sabe, o Lucas é o criador da StatusConf, ele é criador da 21, ele é o criador de uma porrada de outras coisas, trabalha na Lightning Labs, abriu muitas portas no começo quando eu queria empreender e fui tentar montar uma exchange que não deu certo, felizmente, mas ele me apresentou para muita gente, me apresentou para pessoas na Swan, me apresentou para VCs gringos, me apresentou para boa parte da bolha do Bitcoin no Brasil. Ele é muito, muito bem conectado e é realmente foi uma sorte, uma tacada do destino, talvez, ela dar de cara logo com o Lucas, porque ele não aparece muito assim nos holofotes, né? Ele está Exatamente, sempre ocupado no backstage construindo. Eu lembro que na exatamente. SatisConf do ano passado eu fui lá palestrar, participar de um painel com o Zaguri, com o Colin, enfim. E aí eu fui lá no camarim, uma espécie de área que tinha uns cafezinhos, um sofá. O Lucas estava praticamente desmaiado lá no sofá, porque ele tinha passado a noite trabalhando. E estressado, cansado. Eu falei, cara, você é uma máquina, pelo amor de Deus. O bicho trabalha mais que todo mundo que eu conheço. É É mesmo. bizarro. E me dá muito orgulho de ver brasileiros, ou pessoas de outros países, assim, tendo um lugar que não seja só regional, mas uma coisa global, assim, sabe? Tipo, Sim. isso contribui muito para o ecossistema, para a visão do ecossistema, é, para se tornar mais múltiplo, mais diverso, assim, inclusive a forma de pensar. E por outro lado, assim, é um orgulho danado para a gente, assim, ver gente como ele, assim, crescendo, disponível para o mundo inteiro, assim, e as pessoas vendo que, porque geralmente tem muito disso, assim, empresa grande contrata gente regional para seguir seguir a ordem e Sim. implementar no país, né? Ser Eu já fui só country implementador. manager de startup holandesa no Brasil e foi exatamente isso. Eu era o tempo inteiro um tug of war, né? Um cabo de força ali, de cabo de guerra de eu tentando mostrar para eles que o Brasil era um bicho diferente, que não ia ser Uhum, copy-paste do modelo de negócio, e eles falando, cala a boca e faz aí o que a gente sempre fez e funcionou na Holanda. Resultado, exatamente, eu saí porque eu fiquei de saco cheio e eles quebraram porque eles não me ouviram. exatamente. Tem que ter um pouco E, dessa e regionalização essa é de uma das modelos. coisas que eu tenho muito tentado fazer, assim, que é trazer gente mais diversa, assim. Meu time é do mundo inteiro, assim, mas não só o time regional, mas o time global também, assim. A minha gerente de marketing é da Nigéria, e ainda que um monte de gente dos Estados Unidos, Europa, aplicaram para a vaga, e eu optei por escolher porque ela é muito boa e porque tem mais contexto também assim do mercado que a gente quer chegar. Uhum. E dentro da Fed mesmo, a gente tem uma comunidade brasileira aí de develop, de programadores. É, dá muito orgulho da gente assim ver o Brasil chegando assim junto com a gente. Legal. Bom, Renato, então, assim.
ficamos combinados duas coisas. Primeiro, se você vier na Satisconf, me avise para estar no jantar com membros da comunidade aqui da Better Money. E segundo ponto é, eu sei que o Fed, você deve estar trabalhando ritmos alucinantes e que está constantemente em transformação, mas quando tiver alguma coisa que você quiser atualizar a internet brasileira ou o Bitcoin, fique à vontade para me avisar e a casa está aberta aqui. Você pode voltar quantas vezes você quiser. Fechou? Obrigadão, gente. Olha, obrigada pela oportunidade, parabéns pelo canal. É, Eu que e agradeço. obrigada, gente. Um abraço para todo mundo aí que que está interessado em Bitcoin, que conhece Bitcoin. Não é impossível, não é difícil. E não exige um puta esforço, assim, porque às vezes as pessoas acham que é isso, assim, nossa senhora, você tem que ser técnico para mexer com esse negócio. Não é. E aí a coisa bacana é encontre canais como o do Bernardo, onde você se forma com pessoas que você possa confiar, assim. E sempre, se a esmola é boa demais, desconfie, sabe? Se o santo desconfia. É o que eu sempre A melhor, falo, você não precisa saber nada de engenharia aeronáutica para entrar no avião e chegar no destino com segurança. exatamente. Então, exatamente nessa missão de democratizar acesso ao Bitcoin, fazer as pessoas entender que não é o bicho de sete cabeças, pode ser complicado, porque as informações estão aí disponíveis na internet, mas estão espalhadas no meio de um monte de golpe, de scam, de shitcoiner vendendo coisas arriscadas. Então, eu montei lá o curso da forma mais estruturada possível, falando de história do dinheiro, como funciona o sistema Fiat, como funciona o Bitcoin, o que, que torna ele revolucionário. Enfim, já falei eternamente várias vezes aqui o que, que era o curso e como ele funciona, mas é tudo o que você precisa saber para se tornar financeiramente soberano com o melhor dinheiro que a humanidade já conheceu, chegando até o nível avançado de fazer custódia multisig. É um caminho muito fácil para quem não tem tempo disponível para sair aí pesquisando por conta própria. E no meu caso, eu fiz aí, fui pesquisar por conta própria e aprender na marra por tentativa e erro. E o que aconteceu foi que eu me ferrei de diversos aspectos, cometendo todos os erros, terceirizando custódia, procurando yield, fazendo trading, usando alavancagem, comprando shitcoin, fazendo má gestão de risco. Tudo isso foi traduzido para dentro do curso, tipo, com aprenda com o Bernardo a não fazer o que o Bernardo fez, que A não custou fazer caro. fez. Mas Olha, se você tem um caminho, um norte, alguém te guiando, é muito fácil aprender sobre Bitcoin. É porque sim. faz sentido, as coisas fazem sentido. Finalmente você entende que o dinheiro não deveria ser essa porcaria que faz a gente empobrecer sistematicamente sem entender, né, o que está acontecendo. Não, eu acho que aí são duas coisas nisso que você falou. Uma é, você vai aprender na sua vida. Você pode só escolher o jeito, né? Que é fácil ou difícil, mas você vai aprender. Então, Sim. assim, você pode aprender sobre Bitcoin quando a sua conta bancária congelar e você não tiver acesso a dinheiro nenhum. Isso você pode aprender, é um jeito, né? Ou você pode já ter uma reserva de dinheiro que, se alguma coisa acontecer, você ainda tem um dinheiro que você pode acessar. Esse é o primeiro jeito, assim. E aí a sua escolha, assim. E, e eu acho que é isso, assim. Eu não sou uma pessoa. Porque tem muita gente que fala, né, evangelizadora, assim, né? Tem essa imagem, assim, de alguém que vai te convencer a todo custo, que aquilo ali é melhor do que o mundo. Eu não sou, eu sou bem prática, assim, eu sou uma pessoa bem prática. E até hoje eu não achei nenhuma moeda que tivesse a versatilidade e a acessibilidade do Bitcoin, essa democracia. Se amanhã criarem alguma coisa, eu não me importo de dizer eu vou para lá, mas eu não consegui. Todo dia de manhã eu me pergunto: tem alguma coisa melhor do que isso disponível aqui? Não tem. Então, assim, é bem prático a coisa, assim, não é, tipo, eu nem vou muito pro lado filosófico, que poderia, mas é bem prático, assim, não tem uma coisa tão democrática e tão acessível quanto o Bitcoin, hoje em dia, não existe, eu vejo isso Não tem e no meu nunca dia a vai dia. ter, porque o Zaguri veio aqui, um dos primeiros convidados do canal. E ele falou, a natureza open source desses protocolos, mesmo que alguém queira criar uma criptomoeda melhor que o Bitcoin por uma feature XPTO,
ninguém vai investir se não for open source. E se é open source, todo mundo vai ver que aquela feature está ali disponível, e aí a natureza descentralizada do Bitcoin faz com que a gente possa implementar ela dentro do Bitcoin, e muito provavelmente o Bitcoin vai manter o seu efeito de rede. Nenhuma moeda vai Uhum. crescer tão rápido a adoção a ponto de superar a adoção do Bitcoin. Então, o Bitcoin meio já é antifrágil nessa questão. Ele é monetariamente superior a qualquer outro dinheiro que já existiu e continuará sendo porque ele pode evoluir a qualquer momento, porque ele é descentralizado. Então, é quase, como você falou, é quase espiritual. Eu acho que é um negócio divino. Eu tenho minhas teorias de que Satoshi talvez não seja humano, mas é assunto para outro dia. Ok, outro dia. Esse é assunto para o jantar com uma cervejinha do Pode lado, ser, aí pode ser. combina. Obrigado, Renato. Obrigadão, Prazer. gente. Quando quiser Um voltar, estamos abraço. à ordem. Valeu, até Tá mais. bom, um abraço.